Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Arthur e esse é o meu canal Pulso Frio. Nesse canal eu realizo algumas reflexões, apresento alguns poemas, algumas discussões relacionadas à política, enfim, é um canal que eu dedico, a todos vocês e também é uma forma de organizar todo o material que eu fui elaborando durante 10 anos. Então, esse espaço, além de tentar refletir sobre essas questões com vocês, é um espaço em que eu organizo também um material que eu produzi durante todo esse período aí. Então, hoje em especial eu vou estar falando sobre um texto, um poema intitulado Traços do Capital. Mas antes eu gostaria de pedir para vocês a sua inscrição, se você gostar do texto, dá o seu joinha também, para que a gente possa estreitar esses vínculos, que eu acho importante. Porque com a questão da internet e esses canais faz com que a gente consiga estabelecer algum vínculo, quando você tem quando você se afeiçoa à pessoa, a gente consegue estabelecer esse vínculo, e quando o material também é bacana. Então eu estou construindo esse canal, então eu peço a sua ajuda para que a gente consiga refletir sobre essas questões também que estão aí, porque todos os meus poemas, as minhas discussões, elas têm relação com as questões do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Então, o texto que eu vou colocar aqui chama Traços do Capital, que fala um pouco desse pensamento, o pensamento de uma pessoa que está imersa nesse mundo capitalista de uma forma exacerbada. Não que a gente não vá negar o capitalismo, porque a gente vive numa sociedade, nesse modelo econômico capitalista. Mas existem algumas pessoas que estão para além disso, e não conseguem enxergar, por exemplo, as dores do outro, e não conseguem muitas vezes se identificar em relação ao outro. Então, esse texto ele fala um pouquinho sobre isso. Então, o texto diz o seguinte: Traços do Capital. Eu começo assim o texto, Pouco me importa, eu sei, sigo apenas as minhas trilhas, os meus anseios, assim os creio. Não dou a mínima relevância aos sentimentos alheios, anseios, lutas, fome brutas. Apenas penso em mim e mais ninguém. Saiba que o teu estômago, a tua boca, fome e sede não me incomodam. Também não aceito críticas ou qualquer forma de pensamento progressista, pois já estou imerso no pensamento egoísta, frio e calculista. Tenho tudo pensado, muito bem pensado. Não serei convencido sobre a tua boa-fé, pobre franciscano, a mudar aquilo que penso, aquilo que salivo ferozmente. E como disse, sigo apenas as minhas pedras, mesmo que seja a do inferno. De qualquer forma, estarei olhando para as tuas dores, tuas feridas. Talvez um dia eu até possa me beneficiar com elas, com a sua dor, com a sua fé. Assim estarei assistindo de longe tuas amarguras, teus anseios e até mesmo tuas derrotas. Saiba que não estenderei a minha mão, acredite. Mesmo soluçando, foi o que me tornei, um bicho indecente do capital. Bom, o texto termina aí e é um pouco aquilo que a gente estava discutindo anteriormente, São essas pessoas que acabam não identificando, não percebendo as dores do outro, para que ela consiga de alguma forma ser solidário a essas pessoas.
né? Eu acho que talvez uma questão que a gente poderia pensar um pouco sobre isso claro que também ninguém vai precisar, sendo uma pessoa que vai ficar fazendo solidariedade para todo mundo. Seria bacana se isso acontecesse, mas a ideia é que a gente refletisse e pensasse um pouco até mesmo na hora do voto, né? Eu acho que é um pouco isso, porque a gente não pode desacreditar na política. E se a gente tiver uma postura honesta e perceber as coisas e votar corretamente, talvez essas bocas, né, que anseiam a comida possa ser atendida. E isso depende de um governo. Então a gente tem que saber em quem a gente está votando, mas tendo como base a questão, é duro falar isso, né? Mas a questão de princípios e a questão da honestidade em relação àquilo que a gente pretende em relação ao outro. Então, acho que a mensagem é um pouco isso, e não há uma necessidade de se tornar uma pessoa né, repleta de solidariedade em relação aos outros, mas eu acho que a gente também pode fazer a nossa parte. Seria bom se a gente conseguisse, né, atender, né, o outro, né, o menos favorecido, né? A gente numa situação um pouco melhor, a gente desse a nossa contribuição para que aquela pessoa também muitas vezes não passasse fome, enfim, essa seria a ideia. Mas eu acho que a gente também pode atuar de uma forma mais reflexiva em relação a essas questões, principalmente na questão política. Não podemos desacreditar da importância da política na vida das pessoas. Então a mensagem é essa, fiquem bem e até o próximo vídeo.